Chegamos ao capítulo 6 do livro do profeta Daniel e hoje vamos estudar sobre Daniel na cova dos leões. Como o pastor Alex acabou de dizer, com esse capítulo nós terminamos a parte histórica e a partir de domingo que vem entramos na parte profética. Dos capítulos 7 até o 12, nós vamos estudar várias profecias, vamos estudar símbolos, períodos de tempo e vamos entender o que está acontecendo em nosso mundo na atualidade através da profecia. Semana passada nós paramos estudando o capítulo 5 e no ano 539 vimos a queda de Babilônia, quando Belsazar foi morto e Dario, com a idade de 62 anos, assentou-se no trono. Aqui nós paramos na semana passada, no ano 539. Ciro foi o grande homem da profecia. Isaías havia previsto que ele se levantaria, secaria os rios, Deus iria adiante dele para abrir as portas. Tudo isso aconteceu, caiu a grande Babilônia, Dario se assentou no trono por um tempo, depois ele sai, vem Ciro, e Ciro é o homem da profecia. Ciro é também um tipo de Cristo, e vimos que assim como Ciro secou o rio Eufrates para derrotar a Babilônia, na sexta praga, o anjo derrama sua praga sobre o rio Eufrates, que vai se secar, a Babilônia mística vai cair, para que Cristo venha com os seus anjos. Aí está o texto de Daniel 5, 30 e 31, onde diz que Dario se apoderou do trono após a morte de Belsazar. Chegamos agora ao capítulo 6, e vamos então, no capítulo 6, dar sequência aos eventos da cadeia histórica. Mas antes, porém, vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor para o estudo da sua palavra. Assim como você está, ore comigo. Nosso Pai Celeste, muito obrigado por estarmos em Tua casa mais uma vez e pela oportunidade que temos de ter o Teu livro sagrado em nossas mãos. Queremos convidar ao Deus Espírito Santo, o mesmo que inspirou Daniel a escrever esse livro, que seja o nosso professor nessa noite e que nós compreendamos a Tua vontade para a nossa vida. Abençoe cada amigo, cada amiga que até aqui chegou, que o Teu Espírito conduza a todos nós nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. O capítulo 6 começa assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o reino não sofresse dano. Daniel já havia se destacado como um sábio da Babilônia, mas agora Dario tinha intenções para Daniel, queria colocá-lo numa posição ainda de maior destaque. Por que ele fez isso? Porque Daniel era um homem cheio do Espírito Santo. E o livro de Daniel diz que ele se distinguiu dos outros presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E por causa disso, o rei pensava em colocá-lo como dirigente de todo o reino, estando apenas abaixo do próprio rei. Quando lemos a Bíblia, nós descobrimos sobre vários personagens que são retratados como homens cheios do Espírito Santo. João Batista era um deles. A Bíblia diz que João Batista, desde o ventre materno, era cheio do Espírito Santo. Daniel era um outro deles. Daniel era um homem que tinha um espírito excelente. A ideia aqui era um homem guiado pelo Espírito Santo. E sem dúvida, ele estava ali a serviço de Deus numa corte pagã. Mas quando os outros presidentes ficaram sabendo da intenção do rei, a inveja subiu ao coração. E os outros presidentes não queriam perder a posição que eles possuíam. Então eles arquitetaram um plano. Eles, os presidentes, conversaram com os sátrapas e eles começaram a buscar uma ocasião, algum motivo, para acusar a Daniel. Mas o texto diz
que eles não puderam achar culpa alguma, porque ele era fiel. O primeiro ponto que eu queria ressaltar com vocês é como que Daniel se portava mesmo estando distante de sua casa, dos familiares, no império pagão, como escravo e opresso. Ainda assim, Daniel não perdeu o senso da presença divina. E em todo momento ele buscava ser fiel. Uma CPI foi aberta sobre a vida de Daniel. Investigaram tudo o que puderam. Suas contas bancárias, suas mensagens, seus tweets, tudo, seus e-mails, e eles não acharam nada, porque Daniel era fiel. Interessante que, lembrando de Daniel capítulo 1, verso 8, quando era adolescente ainda e foi levado para a Babilônia, Daniel 1,8 diz que ele resolveu firmemente no coração não contaminar-se. Ele tomou a decisão de não se contaminar. Daniel é para nós um exemplo. Aliás, a Bíblia tem alguns exemplos e quando nós olhamos para eles, a gente fica pensando como que alguém, em pleno século 21, pode alcançar um grau de santidade que esses homens alcançaram. Você algum dia já se frustrou a olhar para os exemplos que a Bíblia apresenta? De fidelidade, de santidade, de verdade. Você já se frustrou? Eu várias vezes. Esses homens parecem tão distantes da gente. Quando a gente lê as histórias de Daniel, José, a gente fica pensando, será que um dia a gente vai se aproximar da sombra desses homens? Mas interessante, a Bíblia declara de que todos eles eram homens como nós, sujeitos às mesmas fraquezas. E Paulo também declara de que todos pecaram e carentes da glória de Deus estão. Isso quer dizer que, por mais santo que todos esses homens tenham sido, eles também pecaram, eles também tiveram falhas. A grande questão desses homens é que eles não ficaram prostrados, eles se levantaram depois das falhas, diante das provas, quando eles fracassaram, eles se voltaram para Deus. A Bíblia pinta Davi, por exemplo, como um homem segundo o coração de Deus, mas olha Davi, alguém que arquitetou a morte de Urias, que adulterou com Betseba, teve momentos difíceis na vida. Todas essas histórias, elas ficaram registradas para nos motivar também e para nos fazer entender de que nós podemos buscar imitá-los. Mas o nosso exemplo maior sempre será Jesus Cristo. E como ensina um professor, o Dr. Amin Rodor, ele é o nosso exemplo, mas toda vez que você se aproxima dele, ele se projeta para mais longe, porque ele sempre será exemplo. Mas isso não deve nos desanimar. Pelo contrário, ao olhar as histórias da Bíblia, nós devemos nos motivar e buscarmos ser leais a Deus em tudo que nós conhecemos. Esse é o desafio que o capítulo 6 nos apresenta. Houve uma CPI e nada foi encontrado. E esses homens tiveram que reconhecer de que nunca eles achariam nada para acusar na lei do Deus que Daniel servia. E diante dessa situação difícil, então eles tiveram uma ideia. Eles agora buscaram o rei Dario e disseram para ele o seguinte: Rei, todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, os conselheiros, governadores, nós concordamos que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito, para que todo homem que no espaço de 30 dias fizer qualquer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, seja lançado na cova dos leões. Interessante como que a mentira sempre acompanha esses homens. Eles não haviam acertado com todos os presidentes e sátrapas. Daniel nem sabia da história.
Eles estavam ludibriando o rei. E para conseguir os seus intentos, os seus objetivos, eles apresentaram uma proposta bem interessante. No espaço de 30 dias, que ninguém busque outro Deus, senão a ti, ó rei Dario, porque o Senhor de fato é o Deus maior, é o nosso Deus. Que ninguém ore a outro Deus, a não ser a ti. Que ninguém peça a nenhum homem qualquer coisa, a não ser a ti. E eles então tentaram influenciar o coração desse rei, através do seu orgulho, da sua vaidade pessoal. E o rei achou interessante aquilo. Bom, parece atrativa a ideia de que todos têm que me buscar como Deus. E o rei, sem perceber o que estava fazendo, assinou o decreto. E então foi emitido o decreto para que no espaço de 30 dias ninguém buscasse outro Deus. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, Daniel ficou sabendo do decreto, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, dava graças a Deus diante do seu Deus, como costumava fazer. Eu já disse para vocês por que Daniel orava na janela voltada para Jerusalém. É porque lá em Jerusalém, pelo menos nos anos iniciais do cativeiro, quando o templo ainda estava de pé, 2 vezes por dia aconteciam sacrifícios, 9 da manhã e 3 da tarde. E Daniel orava com o seu rosto voltado para Jerusalém, para que na hora do sacrifício, ele que não estava no templo, ele que não oferecia animais, fosse beneficiado. E era isso que todo israelita longe de casa deveria fazer. Mas agora sai o decreto. Esse era o costume dele. E por vezes eu fico pensando, por que Daniel não continuou orando, mas pelo menos não fechou a janela? O capítulo 6, com essa história da cova dos leões, não existiria. Porque Daniel não continuou orando, mas ao invés do quarto, fosse para um recinto mais íntimo da sua casa. Ninguém veria, não haveria denúncias. Por que Daniel não tomou essa atitude? O que nós entendemos é que ao Daniel colocar-se em oração, como costumava fazer, e lá na janela onde ele costumava orar, voltado para Jerusalém, o que ele queria mesmo é que as pessoas vissem. Para Daniel, deixar o seu hábito de orar por causa de um decreto humano seria renunciar sua fé. Para Daniel, ocultar o fato da sua devoção pessoal era deixar de colocar Deus em primeiro lugar. Qualquer retrocesso que Daniel desse em sentido da sua devoção pessoal, dos seus hábitos pessoais e devocionais, seria uma vitória para Satanás. Daniel não negaria seus princípios. Ele não estava fazendo nada errado. Ele não buscou ser politicamente correto. Daniel quis ser leal aos seus princípios. E ele continuou orando como sempre fazia. Lógico, os presidentes viram, foram até o rei e disseram: o senhor não baixou um decreto que ninguém pode orar a outro Deus senão a ti por 30 dias? Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, e essa expressão mostra todo o desdenho que eles tinham para com Daniel, toda a raiva que eles tinham, todo o ódio, porque era um judeu escravo que havia conquistado a maior posição no reino. Esse Daniel dos exilados, ele não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste, antes 3 vezes por dia faz sua oração.
Quando o rei recebeu essa palavra, certamente o rei ficou preocupado. O rei não imaginava a arapuca que lhe havia caído. E agora teria que mandar para a cova dos leões o grande amigo que ele tinha, a pessoa que ele admirava e confiava. Só agora Dario percebeu que ele foi envolvido como uma criança. Mas a grande lição que esse texto nos oferece é que Daniel era um homem de oração. Nós já falamos aqui sobre a importância de orarmos, e orarmos sempre, mas sempre temos que falar. A Bíblia nos motiva a sermos homens e mulheres de oração. Não existe vitória na vida cristã sem oração. Não existe crescimento espiritual sem oração. Todos os dias temos batalhas espirituais a enfrentar. E nós precisamos de oração. Nós aprendemos de que há pelo menos 3 modelos de oração. Você tem oração pública, e hoje já fizemos aqui pelo menos 2 orações públicas. Você tem oração familiar, onde você ora no círculo da família. É uma oração pública, mas ela é mais restrita, por isso familiar. E a oração particular, a sua oração pessoal. Eu fico imaginando quantos problemas nós evitaríamos se nós dessemos mais atenção à oração particular. Eu fico pensando quantas vitórias nós mais teríamos ou somaríamos em nossa carreira cristã se dessemos mais atenção à oração particular. Eu, quando comportava lá no Espírito Santo, eu nunca me esqueço, eu estava uma vez trabalhando num bairro chamado André Carlone, e eu cheguei numa casa para dar uma oferta, e uma senhora me atendeu, e eu disse de que se tratava, queria oferecer os materiais, e ela disse para mim assim: você tem que voltar daqui a 1 hora. E eu disse: tá bem, eu volto. E ela falou assim: você tem que voltar daqui a 1 hora porque meu marido está orando. Ah, ele está orando, ok? Eu volto. 1 hora depois eu voltei, e ele me recebeu, e eu fiquei curioso e perguntei: eu tive aqui 1 hora atrás, você estava orando, é isso mesmo? Sim, eu oro todo dia, nesse horário, por 1 hora. Eu jamais me esqueci daquele casal. Todos os dias ele parava em torno de 11, meio-dia para orar, e orava 1 hora. Não importasse o que acontecesse, ou não importava o que acontecesse, 1 hora ele gastava em oração. Quanto tempo nós gastamos em oração por dia? Já fez o cálculo? Quanto tempo você ora? Talvez a gente tenha que somar aqui as 3 refeições, e olhe lá, né? Quanto tempo você ora? Você percebe que você estamos numa batalha espiritual constantemente? E se nós não nos apegarmos à oração, nós corremos um risco muito grande de falharmos em nossa caminhada cristã. Agora, a oração é um privilégio. Olha o que acontece quando nós oramos. Romanos 8, 26 diz que, semelhantemente, também o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Eu gosto desse texto de Romanos 8, 26, porque ele ensina que quando você ora, é o Espírito Santo quem intercede por você. Então, só recapitulando, toda vez que você orar, você ore a Deus. Sempre ore em nome de Jesus. E quem leva a tua oração é o Espírito Santo. Quer dizer que toda vez que você ora, você envolve toda a Trindade. Você envolve Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você ora sempre a Deus, em nome de Jesus, e é o Espírito Santo quem vai interceder por você. Paulo diz que ele usa linguagem
gemidos inexprimíveis. É a linguagem da divindade. Ele apresenta o seu pedido na linguagem que Deus compreenda, com toda a ênfase que precisa ser dada. É por isso que a gente pode orar e esperar com confiança. Faça da leitura da Bíblia e da oração uma prática cotidiana. Isso fará toda a diferença na nossa caminhada, toda a diferença na nossa vida. Nós precisamos nos habituar a isso. O rei Dario percebeu que foi enganado. E o texto diz, no verso 14, que quando ele ouviu estas coisas, que Daniel estava orando, ele ficou muito penalizado, e ele determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol, ele se empenhou para salvá-lo. Como que o rei Dario se empenhou para salvar Daniel? Ele buscou os legisladores, ele buscou os advogados da realeza, ele buscou nos doutores da lei, para saber se havia alguma brecha, se havia alguma forma de livrar alguém que havia quebrado o seu decreto. E ele tentou o quanto pôde, mas finalmente descobriu que a lei dos medos e dos persas não pode ser quebrada. Uma vez assinada, não pode voltar atrás. Interessante que é justamente isso que os presidentes disseram para ele. A lei não pode ser mudada, porque a lei de medos e persas não volta atrás. E como não tinha mais o que fazer, então o rei teve que ordenar que eles trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E antes de lançá-lo aos leões, o rei disse para ele: Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi uma palavra de motivação. Você já imaginou? O homem que no espaço de 30 dias estava recebendo as orações e os pedidos, agora aponta outro Deus como solução do problema. O Deus a quem você serve, que ele livre você. Esse era um desejo de Dario. Ele não queria que seu amigo morresse. Ele confiava em Daniel. Ele sabia que podia confiar em Daniel. E o que aconteceu? Volto no 17, né? Daniel foi lançado e então foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou ao rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Numa primeira olhada, esse verso 17, parece que o rei colocou a pedra e selou a pedra para que Daniel não escapasse. A primeira olhada parece ser esse o sentido do texto, mas não é. Qual é o sentido desse texto? O rei pediu que uma pedra fosse colocada na boca da cova e selou para que nada se mudasse com relação a Daniel. Por quê? Porque se Deus protegesse Daniel dos leões, que ninguém colocasse a mão nele. O rei selou a pedra como uma forma de proteção. Só ele poderia tirar a pedra. Então, se o Deus de Daniel o livrasse da boca dos leões, os inimigos que armaram todo esse complô não poderiam tirar-lhe a vida. Ninguém tocaria em Daniel. É por isso que a ideia de selo na Bíblia é de proteção. Quando falamos do selamento de Apocalipse 7, o selo de Deus que é aplicado sobre o seu povo é um selo de proteção e também de pertencimento. No caso da pedra colocada na sepultura de Cristo, ela também foi selada com o selo romano. Ali a ideia não era de proteção, era de pertencimento. Esta pedra foi colocada pelo próprio império. Ninguém pode mexer senão o próprio império. Então o selo tem essa conotação.
E quando Dario manda selar a pedra com o seu próprio anel e depois dos seus grandes, ninguém toca em Daniel. Se Deus o livrar dos leões, ele vai sair com vida. E é tão verdade essa esperança que ele tinha, que ele, quando foi para casa, para o palácio, tentou dormir, ele não conseguiu. Ele passou a noite fazendo o quê? Jejuando. Você já viu um pagão jejuar por um cristão? É o quadro de Daniel capítulo 6. Um pagão que jejua por um cristão. Ele passou a noite em jejum, não deixou música nem instrumento vir à presença dele, perdeu o sono, ele nem dormiu preocupado com Daniel. E quando o dia amanheceu, ou ao romper do dia, ele levantou-se e foi à pressa à cova dos leões. Ele correu até lá, e chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz o quê? Triste. Ele estava sem esperança. Será que Deus protegeria seu servo? E ele pergunta assim: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso do teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Você está vivo, Daniel? O Deus a quem você ama protegeu você? Como foi a noite, Daniel? Você está aí? Eu não sei quanto tempo o rei esperou. A Bíblia não fala quanto tempo se passou, quantos segundos, minutos, mas daqui a pouquinho o rei ouve a voz de Daniel, e Daniel lá dentro diz o quê? O meu Deus, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Para quê? Para que eles não me fizessem dano algum, porque não foi achado em mim nenhuma culpa. Eu sou inocente. Eu não fiz nada contra ele, contra Deus e nem contra você. Então, por causa da minha inocência, o Senhor enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Por que Deus permitiu que chegasse a esse ponto? Interessante que Deus às vezes permite que a aprovação chegue para nós. Deus não evitou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Poderia ter evitado, mas Deus não evitou. Há provas que Deus permite que cheguem à nossa vida, porque toda vez que nós somos provados e a aprovação vem do Senhor, Ele tem uma intenção com ela, Ele tem um objetivo com ela. Deus nunca deixa que seus filhos passem por situações difíceis sem um objetivo, sem um alvo para isso. E você já percebeu que os momentos mais difíceis que nós passamos, muitas vezes eles nos fizeram nos aproximar de Deus? Muitas vezes nos colocaram perto do Senhor. Ainda ontem eu estava lá em Tubarão e batizamos ali uma senhora que conheceu a mensagem adventista há 8 anos atrás. Ela estudou a Bíblia, conheceu a mensagem, mas só ontem ela foi batizada. E ontem eu descobri que ela foi acometida de um câncer. E ela está tratando do câncer. Ela conheceu a mensagem e estudou há 8 anos, mas a decisão foi tomada porque ela se viu diante de uma doença irreversível. Você percebe que tem coisas que aparentemente são ruins e que redundam para o bem? Você percebe que Deus não provoca o mal, mas Ele usa o mal que nos atinge para seus propósitos? E quantas pessoas que não estão doentes, que têm saúde, passarão por esta vida sem sequer olhar para as Escrituras, sem dar atenção para o Evangelho, sem se importar com a vida eterna ou um céu
que nós temos para alcançar. E às vezes Deus permite que o mundo dessas pessoas vire de cabeça para baixo. Deus permite que a adversidade chegue para que elas entendam que a vida que nós temos aqui não é tudo. Há uma vida eterna, imortal que nos aguarda. Então nós temos que usar os anos que nós temos, os dias que nós temos, para nos preparar para o reino vindouro. Esse é o sentido da vida. Assim Deus permite que as provações aconteçam. E quando o rei ouviu a voz de Daniel, o texto diz que o rei se alegrou sobremaneira. O rei ficou muito feliz. E o rei estava feliz porque Daniel estava vivo, mas o rei também tinha um senso de justiça. E sabendo que havia sido enganado, ele mandou tirar da cova dos leões a Daniel e mandou trazer aqueles que haviam manipulado o rei contra Daniel. Então foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e agora eles foram lançados na cova dos leões. Eles não foram sós, foram seus filhos e também suas mulheres. A família toda foi lançada na cova dos leões. E a Bíblia diz que ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Aqui está o destino daquele que se opõe a Deus e a seus servos. Esse é o destino certo, a morte. Aquele que se levanta contra Deus e contra os seus santos, esse será o destino, a morte finalmente. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que, ao desafiarem ao Senhor, perderam suas vidas. Está lembrado de Acã, quando desobedeceu à ordem de Deus e cobiçou lá uma capa babilônica, uma barra de ouro e alguns ciclos de prata? Acã, sua família todinha, foram apedrejados e depois queimados. Está lembrado de Ananias e Safira, que mentiram para os apóstolos, escondendo parte do valor do dinheiro que eles venderam no campo? Ananias morreu, me parece que 3 horas depois, sua esposa Safira. Pessoas que desafiam a Deus e aos seus santos, esse é o destino deles. É por isso que nós temos que ter, amigos, muito cuidado, para não falarmos mal de ninguém nunca, especialmente dos filhos de Deus. Nunca abramos nossa boca para falar mal de ninguém. Nunca. É muito perigoso você emitir juízo de outras pessoas. Ninguém nos colocou por juiz de ninguém. E quando o nosso juízo é sobre o povo de Deus, sobre as pessoas que servem a Deus, a consequência pode ser trágica, como foi para esses homens. Tiveram todos os seus ossos esmigalhados. E agora surge um novo decreto. Faça um decreto pelo qual todo homem em todo o reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Olha o decreto que Dario agora baixa. Agora que todos temam e tremam diante do Deus de Daniel. Porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. E foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Essa história do capítulo 6 foi conhecida em todo o Império Medo-Persa. Todos conheceram a história de Daniel sendo lançado na cova dos leões.
os anjos que vieram para proteger Daniel, o livramento extraordinário, a morte dos impostores, dos acusadores, tudo foi traçado por mão divina para a felicidade de seu povo. E o texto de Daniel 6:28 diz que Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Ele foi fiel a Deus e ele prosperou. É por isso que Jesus diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito, ele um dia o colocará. Ser fiel até a morte. O caráter cristão é desenvolvido quando nossa fé é provada. É por isso que Deus permite frequentemente passarmos por tentações, porque as provas nos são amigas para nosso crescimento espiritual. Mas você tem que saber lidar com as provas. Você tem que saber que Deus está no controle de tudo. E há um texto na Bíblia que eu carrego comigo e você nunca deve esquecer também, que é 1 Coríntios 10:13. Paulo nos assegura: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a prova, vos dará o livramento. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Toda prova que Deus permitir chegar até você, você pode superá-la, você pode vencê-la, porque se não pudesse, Deus seria injusto. Deus sabia que Daniel podia ser guardado dos leões, por isso Deus permitiu que ele fosse lançado. E Daniel confiou em Deus, e o que fez Deus? Impediu que aqueles animais selvagens tirassem a vida de seu filho. Então, se você está passando hoje por uma prova, não sei quão severa ela é, lembre-se, a graça de Deus para você vencer a prova, porque se não houvesse poder para superá-la, Deus seria injusto. Mas Deus é justo, Deus é reto, e Ele nunca vai deixar que você seja tentado por uma prova maior do que você pode suportar. Existem pessoas que passam por provações severas na vida, e eu fico pensando, como que Deus lida com cada caso, com cada situação. Eu fui pastor de uma senhora, perdeu seu esposo. Imagine você o quão trágico é para alguém ficar viúvo. Pouco tempo depois, eu tive que dar a notícia para ela que o filho mais velho havia se acidentado lá em São Paulo e também perder a vida. Perde o esposo, poucos meses depois, perde o filho. Quando essa mulher recebeu a notícia, ela entrou num desespero tão grande. E só Deus para confortar alguém numa situação como essa. Essa semana, né? Quinta-feira, estávamos em Lages, e ali, enquanto nós estudávamos a Bíblia, um casal estava aí sentado, bem pertinho da gente. Na quarta-feira, no dia anterior, haviam sepultado a filhinha de 2 anos de idade. A criança nasceu e não saiu do hospital. Mas há 30 dias, eles conseguiram um aparelho que podia permitir que ela fosse para casa. Pela primeira vez ela sairia do hospital. Morou 2 anos no hospital. E agora que ela podia ir para casa, pegou uma bactéria
houve uma infecção generalizada e a criança morreu. Mas Deus não permite que nós nunca sejamos provados além da nossa fé. É por isso, meus amigos, que eu e você podemos confiar no Senhor. Podemos confiar que Ele vai cuidar de todos nós. E se um dia formos chamados a uma prova tão severa quanto Daniel foi, o mesmo Deus de Daniel vai estar com você. E se você confiar nele, você verá os milagres acontecerem. O que nós precisamos é confiar. Nós vamos ter uma música agora. E enquanto ouvirmos essa canção, eu queria que você pensasse: que prova você hoje está enfrentando? Será que a prova que você hoje está enfrentando tem tirado a sua paz? Será que você acha que a provação está maior do que o poder para suportá-la? Você já buscou o Senhor para tentar ajudar e a solucionar o seu problema? Você tem confiado nele para a solução da crise que você está enfrentando? Não importa o tamanho dela. Sigamos o exemplo de Daniel e confiemos naquele que tudo pode, e nós veremos os milagres. Ouça com atenção. Ó Deus e Pai, muito obrigado porque a Tua palavra nessa noite nos dá a certeza de que jamais enfrentaremos uma prova maior do que o poder para vencê-la. Muito obrigado, Senhor, porque Daniel é um exemplo de fidelidade, de alguém que escolheu ser leal ao Senhor, independente das circunstâncias que ele enfrentasse. E como é bom saber que quando nós tomamos a mesma decisão que ele tomou, de sermos leais ao Senhor, nós também podemos vencer e prosperar como aconteceu na vida dele. Pode ser, bom Deus, que nessa noite alguém esteja passando por um vale escuro, por dificuldades na sua vida. Talvez tenham pessoas passando por sérios problemas financeiros nessa noite. Alguns talvez estão em busca de emprego, outros com problemas em seu casamento, dificuldades com os filhos. Alguns talvez estejam com a fé vacilante. Mas, Pai, nessa noite, que Tu possas ser para todos nós o Deus de amor que o Senhor se demonstrou para Daniel. Que Tu possas também enviar os Teus anjos para que eles nos protejam e nos guardem. Que o céu nos envolva e que nós sintamos o Teu cuidado em cada passo da nossa caminhada. Cuida, Pai, de todos nós. Nos prepare a cada instante para o regresso, para o Teu regresso a essa terra. Alimenta-nos a cada dia com a Tua palavra. Nos ajude a separarmos tempo para a oração como Daniel separava. E que o Senhor possa cuidar de todos nós, como o bom Pai que Tu és, até que o Senhor volte para nos buscar. Guarda-nos em Teu amor, despeça-nos nessa noite com a Tua bênção e dai-nos uma semana muito feliz, cheia de vitórias, cheia de realizações, para a honra e glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.